Salve, salve galera, muito boa noite. Começar a bater um papo rápido aqui sobre intervenção federal no Rio de Janeiro. Recebi várias mensagens hoje pedindo para que eu falasse sobre isso. Vou ser breve, vamos gastar aqui de 5, no máximo 8 minutos nesse bate-papo. E vou falar um pouquinho sobre o que é a intervenção e falar um pouquinho dessa intervenção no Rio de Janeiro. O processo interventivo é um processo que nunca aconteceu no Brasil na Constituição de 88. Na verdade, não faltaram motivos para termos uma intervenção, mas por vários quesitos, em vários momentos da história, não se quis se ter a intervenção federal. O presidente não quis decretar a intervenção federal, embora tivéssemos tido motivos para isso em vários momentos da nossa história aí. E um dos motivos que não se queria decretar a intervenção federal é que a decretação de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, ela impõe automaticamente o impedimento a se aprovar emendas constitucionais. Inclusive tem uma na pauta hoje famosa, né, que é a reforma previdenciária, que a partir desse momento não pode mais ser aprovada emendas constitucionais nesse sentido, como diz o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Eu ouvi pessoas falando que a intervenção federal poderia ser suspensa para essa aprovação por emenda. A rigor, não há previsão constitucional a essa suspensão da intervenção para se aprovar uma emenda. O que se tem, na verdade, né, não se tem uma previsão para isso. Então, qualquer questão nesse sentido poderia gerar, sim, uma inconstitucionalidade flagrante dessa emenda. Aprovar uma emenda durante o período interventivo é aprovar uma emenda com vício de inconstitucionalidade insanável, ao meu ver. A intervenção federal, ela, na verdade, ela acaba em dois motivos. Ou o fim do prazo dela, que segundo o decreto que foi feito hoje, é dezembro de 2018, ou quando cessar o motivo da intervenção, coisa que, a princípio, não vai se resolver. Então, a princípio, ou a intervenção se encerra quando o motivo da intervenção acaba, ou quando se termina o prazo. Então, não existe previsão constitucional no sentido de se ter uma suspensão com relação a intervenção para se votar emendas. Enquanto tivermos uma emenda, uma intervenção, não se pode aprovar emendas. Caso seja aprovada, essa emenda será inconstitucional. A grande questão é que no Brasil de hoje tudo é possível, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos. O que é a intervenção? A intervenção é, na verdade, uma intervenção, uma suspensão da autonomia federativa do Estado. Então, o Estado pode perder totalmente ou parcialmente a sua capacidade de autonomia federativa, que é a capacidade de se auto-administrar, de auto-legislar, de auto-arrecadar, de se autofinanciar, ou seja, dentro da perspectiva federativa não existe hierarquia entre os entes federativos. O que garante essa inexistência de hierarquia entre os entes federativos é justamente a autonomia federativa. Quando a União intervém nos estados, ele suprime ou totalmente ou parte dessa autonomia. No caso específico da nossa intervenção, ela está prevista lá no artigo 34, inciso 3, que é para pôr fim à desordem, a comprometimento da ordem pública, né? Bom, quando se tem a intervenção nesse sentido, o objetivo é garantir o fim do comprometimento da ordem pública. O que o governador perde o controle, nesse caso específico, do decreto de intervenção? Perde o controle do sistema de ordem pública, basicamente das polícias. Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. Então, na verdade, o interventor tem que ser nomeado, como fala a Constituição, no artigo 36, parágrafo 1º, e foi nomeado, é um general, e esse cara então assume a função de gerir o Estado em nome da União, no caso do Rio, na questão de ordem
de segurança, da questão da ordem pública lá, ligada à segurança pública. Bom, a verdade é que, né, nós estamos diante de um governo onde o presidente da Assembleia, que é do PMDB, está preso. O outro presidente da Assembleia, o anterior presidente da Assembleia, o Paulo Melo, também está preso. O Pezão é do PMDB, ou seja, o Sérgio Cabral era do PMDB. Então, você tem aí um governo meio que desarticulado com relação a essa questão do governo do Rio. E a intervenção federal, ela foi a pedido do Pezão. Isso é uma coisa interessante, porque sempre que a gente pensa em intervenção, que é essa supressão de autonomia da autonomia do Estado por parte da União, a gente pensa num ato de força contrariando a vontade do Estado. É como se a União chegasse lá, metesse o pé na porta e falasse: olha, governador, sinto muito, olha, secretarias, sinto muito, quem manda sou eu. Sempre que a gente pensa em intervenção, a gente pensa dessa forma. Mas no caso específico, o governador meio que pediu a ajuda do governo federal nesse sentido. Então, não há nenhum impedimento nesse sentido, né? Ou seja, não há nenhum impedimento de se ter um acordo entre o governo estadual e o governo federal, um acordo no sentido de: olha, eu estou precisando dessa intervenção. Como o Pezão ele acaba estando desacreditado junto à polícia, a intervenção faz com que, de alguma forma, você prestigie a polícia, os órgãos de segurança, e tire o governo da mão de um governador que está frágil, enfim, mais contando o tempo para fim de mandato mesmo, do que propriamente, né, uma intervenção no sentido do governo federal ir lá, bater na porta e falar: olha, sinto muito, agora quem manda sou eu. Até porque, senhores, isso abre um precedente para outros estados pedirem essa intervenção também. A princípio, os problemas são muitos no Brasil acerca de segurança pública, basta olhar os índices aí nos índices que são divulgados, aí você vai ver que o problema de segurança pública é muito grande. O artigo 34 da Constituição, ele fala o seguinte, que a União não intervirá nos estados, exceto nem no Distrito Federal. Essa é uma questão interessante, né? A regra é da não intervenção. A União não intervirá, exceto a intervenção é uma exceção. Eu vi pessoas falando, né, dizendo que a intervenção militar... Senhores, isso não tem nada a ver com golpe, com ditadura, nada a ver. Isso é uma forma de legalidade extraordinária. É o uso de alguma força pública, política ou até mesmo física, no caso do Exército, para garantir o exercício da democracia, do Estado democrático de direito, dos direitos do cidadão. Então, tudo que está acontecendo, pelo menos até agora, tem previsão constitucional. Então, eu li lá o decreto já está disponível aí na internet, está certinho o decreto, como fala a literatura, como deve ser esse decreto, indicou o interventor, disse aonde vai intervir, que é na questão da segurança pública. Então, nessa perspectiva, a União trabalhou certo. O presidente decreta e o Congresso aprova o decreto. Na verdade, tanto na intervenção quanto no estado de defesa, o presidente decreta e submete esse decreto à aprovação do que o governo, do Congresso Nacional, que pode rejeitar, e aí, rejeitada a aprovação do Congresso, cessa a intervenção ao estado de defesa. O estado de sítio, que é um estado mais duro, inclusive isso pode suprimir direitos do artigo 5º, nesse caso do estado de sítio, não. O presidente pede autorização para decretar, e é prévia a autorização. Primeiro o Congresso tem que autorizar para decretação. Então, no caso da intervenção federal, já houve, inclusive, não sei se vocês lembram, no início do governo Lula, 2002, uma intervenção nos hospitais do Estado. Logo, um dos primeiros atos de governo do governo Lula, houve uma intervenção nos hospitais, na saúde pública, não foi na segurança pública, mas houve uma intervenção nos hospitais. E curioso que o artigo 35 fala que os estados intervirão nos municípios. Então a União intervém nos estados e os estados no município. A União não pode intervir nos municípios, a não ser que haja territórios e esses territórios sejam municipalizados. Não temos territórios hoje. Então a União intervém em estado, estado e município. A União não pode intervir nos municípios. E na época da intervenção feita pelo Lula nos hospitais do Rio, ele pegou os hospitais tanto da rede estadual quanto da rede municipal.
E a Procuradoria do Município, a PGM, foi a juízo no Supremo e o Supremo suspendeu a intervenção em hospitais municipais, justamente porque a Constituição não autoriza esse tipo de intervenção em hospitais em município. A intervenção federal é no Estado. Então, para concluir, a intervenção ela foi feita na forma constitucional do artigo 34, inciso 3. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a regra para ler para vocês, certinha. 34, inciso 3. O procedimento adotado para a intervenção foi o procedimento que a Constituição estabelece no artigo 36, parágrafo 1º. Deixa eu abrir aqui o tablet do meu filho. Estou aqui abrindo o tablet do meu filho para pegar a Constituição, que o meu eu estou usando aqui para fazer a transmissão. Aqui, ó. A União não intervirá nos Estados, artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 3, por termo, por fim, né, a grave comprometimento da ordem pública, que é o caso. Especificamente, a intervenção se deu por esse motivo. Aí o artigo 36 fala o seguinte, no parágrafo 1º. O decreto de intervenção especificará a amplitude e o prazo e as condições da execução, e que, se couber, nomeará interventor. Foi o caso, nomeou. Será submetido à apreciação do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. Uma coisa interessante parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos voltarão a estes, salvo impedimento legal. E aí, impedimento legal é caso eles tenham feito alguma lambança que não permita que eles voltem. Então, especificamente aqui, a intervenção ela só cessa ou quando cessar o motivo da intervenção, quando a paz reinar no Rio de Janeiro, o que está difícil de acontecer nos próximos 15 anos, ou quando o tempo do processo interventivo acabar. Durante o processo interventivo, senhores, todo o sistema de segurança fica sob o comando do interventor, que é federal, no caso o general Neto, alguma coisa Neto. Então as polícias estaduais, que tem como chefe supremo o governador, agora, nesse momento, não tem mais. Não é o governador que manda na polícia. Hoje quem manda na polícia é o interventor federal, ok? Então é isso, pessoal. Não se pode aprovar emendas nesse período. Então, para a galera que estava assustada aí com a possível emenda da Previdência, né? Na verdade, essa emenda está suspensa pelo menos até o final do ano. Ou então quando a intervenção acabar, porque qualquer emenda aprovada nesse período será inconstitucional. Talvez por isso, né, é uma hipótese que eu levanto, nunca tenha sido feita uma intervenção federal propriamente dita. Já houve motivos para isso. Houve até uma decretação daquela Lei Complementar 97, que a Lei Complementar 97 ela fala que segurança pública, ordem pública, garantia da ordem pública, né? Utilização das Forças Armadas em comando, em convênio com os estados, tem uma lei complementar que autoriza isso. Então o governo acabava usando essa lei para evitar a intervenção federal propriamente dita. Mas até onde eu sei, senhores, na última vez que se usou as Forças Armadas no Rio, houve muito ruído, muito conflito entre o comando da polícia e o comando do Exército, porque pela Lei Complementar 97, os estados eles não perdem a autonomia dos seus comandos, ou seja, é um comando conjunto do Exército, das Forças Armadas e das polícias estaduais, civil e militar. E parece que houve muita confusão nesse período, e aí por isso o motivo da intervenção. Né? Na verdade, você afasta o secretário de segurança, você tira o governador da jogada e passa a assumir o general. Há muita crítica do ponto de vista prático, né? O professor Bruno Zampier, grande amigo, Bruno, fala que, na verdade, isso é muito mais político do que técnico. Eu sou um pouco mais otimista, né? Ou seja, tem que se fazer alguma coisa, né? E que seja feita da forma constitucional. Eu acho que pode-se ter aí um caminho. Não sei se vai ser um caminho mais assim, eficaz, porque, obviamente, segurança pública se faz com educação, segurança pública que se faz com saneamento, segurança pública se faz com distribuição de renda, segurança pública se faz com mínimo existencial, segurança pública se faz com proteção de fronteiras para evitar a entrada de armas e drogas, segurança pública se faz com um complexo de ações que não é apenas polícia na rua. Polícia na rua é matar barata que está andando em cima da mesa.
mas não é detetizar a casa, né? Então, isso é fato, né? Mas, de alguma forma, é uma tentativa aí do governo federal em botar a casa em ordem. Beleza, galera? Qualquer dúvida, passa uma mensagem para mim, a gente vai batendo papo sobre essa questão aí. Valeu? Pessoal, obrigado aí pelas mensagens de carinho, foram muitas, não sei se eu consigo revê-las aqui, acho que não, né? Obrigado aí por todas as mensagens que me foram de carinho. Obrigado, galera. Depois eu vou ler com calma. Depois eu revendo aqui, eu vou ler com calma. E aí eu na medida em que eu vou passando aí, eu vou depois respondendo individualmente. Tá bom, galera? Moçada, foi um prazer imenso. O governador está tomando chá. Santo da, o governador não está tomando nada. O governador tinha que tomar a vergonha, mas nem isso ele está tomando, né? Então é isso, tá bom? Meninos, meninas, um beijo no coração de vocês. Precisando, tô por aqui. Tchau, tchau.